Olá pessoal, antes de começar o vídeo eu tenho um recado muito importante para você que é homem e que tem sofrido com o problema da calvície. Eu sei que nas redes sociais esse tema tem sido motivo para muitos memes, mas saiba que ele também tem sido o principal motivo para a baixa estima de muitos homens, sejam eles mais jovens ou mais velhos. Para nos ajudar nessa questão, temos agora aqui no Brasil a Manual, uma empresa que nos últimos anos já ajudou mais de 35 mil homens a solucionarem ou quebrarem esse tabu da calvície. Através de tratamentos personalizados, prescritos e acompanhados por uma equipe médica, a Manual oferece um auxílio completo para a queda capilar, que não é restrito apenas para quem já é super calvo não, viu? Serve tanto para os casos iniciais quanto os mais avançados da calvície. Para você ter uma ideia, se o tratamento for feito de forma contínua, os resultados começam a ser mais visíveis já a partir do 4º mês de tratamento. Isso levando em consideração o uso correto conforme a prescrição médica enviada. E o melhor, você faz tudo isso sem sair de casa. Todo o acompanhamento médico é feito pelo site da Manual e os produtos chegam na sua casa com frete grátis e uma embalagem discreta, sem identificação. Olha, se você realmente quer dar uma solução para a sua calvície, você precisa conhecer a Manual. O site deles está aqui na tela, ou se preferirem, tem também um Instagram, que é o @manual.com.br. Lembrando que você não precisa marcar consulta e todo o atendimento médico durante o tratamento já está incluso no plano. E o mais bacana é que através desse cupom disponível para quem acompanha o nosso canal, você ainda tem 40% de desconto no seu primeiro pedido. Lembrando que esse cupom fica disponível por tempo limitado. Então não perca tempo e conheça agora mesmo a Manual. Já em clima de Copa do Mundo, nos próximos dias o canal trará uma série de vídeos sobre a competição. Hoje, por exemplo, vamos voltar no tempo para conhecer as histórias de treinadores brasileiros que conseguiram ajudar outros países a garantirem suas vagas em Copas do Mundo. Confere só! O primeiro treinador brasileiro que conseguiu levar uma seleção gringa para uma Copa do Mundo foi Otto Glória. Na edição de 1966, quando Portugal conseguiu sua primeira participação da história, era ele o treinador da equipe. Já multicampeão no futebol português, Otto Glória foi escolhido para assumir o comando da equipe lusitana em julho de 1964 e, contando à disposição com jogadores como Mário Coluna e Eusébio, fez um trabalho incrível. Nas eliminatórias para a Copa de 66, em um grupo que tinha Romênia, Turquia e Tchecoslováquia, vice-campeã mundial em 1962, Portugal terminou na liderança, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o que garantiu a histórica classificação. Já na Copa, um grandioso 4º lugar abrilhantou ainda mais o ótimo trabalho do brasileiro no selecionado português. Após esse feito, Otto Glória seguiu sua carreira de sucesso e, além de comandar grandes clubes, conseguiu a façanha de vencer uma Copa Africana com a Nigéria em 1982. Ele faleceu no dia 4 de setembro de 1986, no Rio de Janeiro, aos 69 anos. Bicampeão mundial com a seleção brasileira, Didi também fez história como treinador. Nessa função, além de ter trabalhado em grandes clubes do Brasil e do mundo, conseguiu também a proeza de levar a seleção peruana para a Copa do Mundo de 1970. Contratado em 1969, logo após um título peruano com o Sporting Cristal, Didi comandou os peruanos em uma excelente campanha nas eliminatórias, ficando em primeiro em um grupo que tinha Bolívia e Argentina. Já na Copa, o brasileiro fez mais um excelente trabalho, levando a equipe a terminar na 7ª posição. Na ocasião, o Peru só foi eliminado nas quartas de final para o Brasil. Esse é até hoje o melhor resultado do país em uma Copa do Mundo. Após deixar a seleção peruana logo após esse Mundial, Didi fez o restante de sua carreira como treinador em clubes como River Plate, Fenerbahçe e Fluminense. Ele faleceu em 2001, aos 71 anos. Em 1982, foi a primeira vez que 2 técnicos brasileiros levaram outras seleções para uma Copa do Mundo. Ex-jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1938, Tim já era um técnico bastante rodado aqui no Brasil quando foi contratado pelo Peru em meados de 1981. Seguindo os passos de Didi, ajudou a equipe peruana a fazer uma ótima campanha nas eliminatórias da América do Sul, ficando em primeiro em um grupo que tinha Colômbia e Uruguai, o que garantiu a vaga no Mundial.
Parreira, por sua vez, fez literalmente história no futebol do Kuwait. Contratado em julho de 1987, após um bom trabalho no Fluminense, ele comandou a equipe árabe numa campanha quase perfeita nas eliminatórias asiáticas. Na primeira fase, com 3 vitórias, ficou em primeiro no seu grupo, superando Coreia do Sul, Malásia e Tailândia. E na segunda e decisiva fase, Parreira e companhia levaram a vaga para a Copa, ficando em primeiro em um grupo que tinha Nova Zelândia, China e Arábia Saudita. Bom, infelizmente, esses 2 brasileiros não tiveram o mesmo êxito naquela Copa de 1982. Jogando um futebol bem abaixo do normal, a seleção peruana ficou em último no seu grupo da primeira fase, sendo superada por Polônia, Itália e Camarões. Já a seleção do Kuwait, colocada em um grupo que tinha França, Inglaterra e Tchecoslováquia, pouco pôde fazer. Ficou em último com apenas 1 ponto. Aliás, a participação do Kuwait na Copa do Mundo de 82 ficou mais marcada pela invasão ao gramado do príncipe do país, Farid Al-Hamed Al-Jaber Al-Jabbar, no jogo contra a França, do que o próprio futebol apresentado. Enfim, após aquele Mundial, Tim anunciou sua aposentadoria do futebol e 2 anos depois veio a falecer aos 68 anos. Carlos Alberto Parreira ainda permaneceu no Kuwait por mais algum tempo e depois seguiu sua vitoriosa carreira como treinador, que tem no currículo um título mundial com o Brasil em 1994. Ele tem hoje 79 anos. Partimos agora para a Copa do Mundo de 1986. Naquela que foi a segunda participação do Marrocos na competição, o treinador era o brasileiro José Faria. Pouco conhecido aqui no Brasil, Faria foi responsável por montar uma das melhores seleções marroquinas de todos os tempos. Contratado em 1983, ele comandou os Leões do Atlas na difícil eliminatória africana, que na época era totalmente disputada no sistema de mata-mata. Serra Leoa, Malawi, Egito e Líbia foram os adversários superados pelo Marrocos na ocasião. Já na Copa, o brasileiro ainda fez mais história ao ajudar a equipe marroquina a ser a primeira seleção africana a passar da fase de grupos da competição. Em uma chave com Inglaterra, Portugal e Polônia, eles passaram em primeiro, o que na época foi considerado uma grande zebra. Eliminado nas oitavas de final para a Alemanha Ocidental, Marrocos terminou aquela Copa com a 11ª posição na tabela geral, o que é até hoje o melhor resultado da história do país. Radicado no Marrocos e convertido ao islamismo, José Merdi Ben Faria, como era conhecido por lá, ainda acumulou trabalhos no futebol marroquino até 1997. Ele faleceu em 2013, aos 80 anos. Agora vamos para o primeiro e até agora único caso de treinador brasileiro que ajudou a classificar uma seleção gringa para uma Copa, mas acabou demitido antes mesmo da competição. Esse fato aconteceu na edição de 1994. Naquela histórica seleção saudita, que fez barulho no Mundial dos Estados Unidos, o treinador da equipe nas eliminatórias era o brasileiro Candinho. Bastante conhecido no futebol local, Candinho foi convidado para assumir o comando da seleção em meados de 1993 e acabou fazendo parte de quase toda a campanha das eliminatórias asiáticas. Na ocasião, a Arábia Saudita teve uma trajetória impecável. Na primeira fase, com 4 vitórias e 2 empates, passou em primeiro em um grupo que tinha Kuwait, Malásia e Macau. Na fase decisiva, acabou garantindo uma vaga na Copa ao ficar em primeiro no quadrangular final, superando seleções como Iraque, Irã e Japão. Por conta de uma briga com o príncipe Faisal bin Farid, irmão do rei da Arábia Saudita naquela época, Candinho deixou a seleção saudita na reta final das eliminatórias asiáticas, quando a vaga para o Mundial já estava garantida. Segundo o brasileiro, o motivo para a briga foi uma tentativa de interferência na escalação por parte do príncipe. Candinho seguiu sua carreira como treinador até 2012. Ele tem hoje 77 anos. Paulo César Carpegiani e René Simões foram os técnicos brasileiros que levaram outras seleções para a Copa do Mundo de 1998. Bastante prestigiado no futebol paraguaio, principalmente por conta das ótimas passagens no comando do Cerro Porteño, Carpegiani foi convidado para assumir a seleção local no início de 1996. Contando com uma das melhores gerações da história do futebol paraguaio, ele conseguiu conduzir a equipe a um segundo lugar nas eliminatórias da América do Sul e com isso confirmou com muito conforto uma vaga no Mundial da França. René Simões foi literalmente um desbravador do futebol jamaicano.
Ele chegou ao país em 1994, após um bom trabalho à frente da seleção brasileira sub-20, e sua principal missão era justamente levar a Jamaica para sua primeira Copa do Mundo, uma tarefa muito difícil, já que na época o país tinha pouquíssima tradição no futebol. Contando basicamente com um elenco formado por atletas semiprofissionais, mas com o apoio do governo local, René fez realmente um trabalho magnífico nas eliminatórias da CONCACAF para a Copa de 98. Colocada já na segunda fase, a Jamaica passou pelo Suriname em um mata-mata. Ficou na liderança do seu grupo na fase seguinte, superando seleções como México e Honduras, e no quadrangular final ficou com uma das 3 vagas da CONCACAF para o Mundial. Apesar dos resultados históricos, os 2 brasileiros tiveram caminhos um pouco diferentes naquela Copa de 98. Carpegiani levou o Paraguai até as oitavas de final, sendo eliminado justamente para a França, seleção que foi a campeã mundial na ocasião. Já a Jamaica saiu ainda na fase de grupos, ficou em terceiro em uma chave que tinha Argentina, Croácia e Japão. Paulo César Carpegiani seguiu sua carreira como treinador e, além de clubes, chegou também a comandar a seleção do Kuwait. Aos 73 anos, ele segue afastado do futebol. René Simões, por sua vez, deixou a Jamaica em 2000, mas retornou ao país em 2008 para um rápido trabalho. Além disso, também comandou as seleções de Trinidad e Tobago, Costa Rica e Irã, sem contar os diversos clubes aqui no Brasil. Aos 69 anos, seu último trabalho foi na comissão técnica do Coritiba, agora em 2022. Para finalizar, bora relembrar os 3 últimos casos desse vídeo. Nascido no Brasil, mas radicado na Costa Rica, Alexandre Guimarães conseguiu a façanha de levar a seleção costarriquenha para 2 edições seguidas de Copas do Mundo, no caso 2002 e 2006. Ex-jogador da seleção costarriquenha na Copa de 1990, Alexandre assumiu o comando da equipe nacional pela primeira vez em 2001 e, na ocasião, fez um brilhante trabalho nas eliminatórias, garantindo a vaga ficando em primeiro no quadrangular final. Já em 2005, o brasileiro retornou à seleção para uma segunda passagem e mais uma vez fez um trabalho memorável nas eliminatórias, ajudando a Costa Rica a ficar entre as 3 melhores seleções do quadrangular final, o que mais uma vez garantiu uma vaga direta para o Mundial. Apesar do país não ter passado da fase de grupos da Copa em ambos os casos, essas participações foram muito importantes para consolidar a seleção costarriquenha entre as principais potências da CONCACAF. Por fim, os outros 2 casos também aconteceram na Copa de 2006. Contratado em novembro de 2002, meses depois de ser campeão mundial com a seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, ou simplesmente Felipão, conduziu Portugal sem muitos sustos para o Mundial da Alemanha. Em um grupo que tinha Eslováquia, Rússia, Estônia, Letônia, Liechtenstein e Luxemburgo, o brasileiro ajudou os portugueses a terminarem na liderança isolada da chave, o que deu a vaga direta para a competição da FIFA. Já do outro lado do mundo, Zico, em seu segundo trabalho como treinador, comandou o Japão rumo à Copa de 2006. O país tinha sido sede na Copa anterior e, após uma dolorida eliminação nas oitavas de final, resolveu apostar no brasileiro para tentar um processo de reformulação, visando justamente o Mundial de 2006. Pelo menos nas eliminatórias asiáticas, esse projeto deu certo, já que o Japão conseguiu sua vaga direta para a Copa após terminar na liderança do Grupo B da 3ª fase. Na Copa, Felipão e Zico acabaram seguindo caminhos bem distintos. Felipão conduziu Portugal para uma das melhores campanhas da história, terminando na 4ª posição. Já Zico viu o Japão sair da Copa ainda na primeira fase, eliminado em um grupo que tinha Croácia, Austrália e Brasil. Aos 73 anos, Felipão segue sendo um dos técnicos mais importantes do futebol brasileiro. Atualmente comanda o Atlético Paranaense, clube que está na final da Libertadores. Já Zico não segue trabalhando como treinador, ele tem hoje 69 anos. E se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!